Professor Ney, quando começou o Laboratório de Estado Sólido e Baixas Temperaturas, do Departamento de Física da Universidade de São Paulo? Ele começa a funcionar no ano de 1962, mas a ideia vinha desde o fim dos anos 50, começo dos anos 60, do então chefe de departamento da Faculdade de Filosofia, na época, o professor Mário Schemberg. E a ideia era criar o primeiro grupo de física de estado sólido como tal no Brasil. E o senhor estava no laboratório desde a fundação? Sem dúvida. Eu comecei como bolsista, eu sou um dos 3 primeiros bolsistas do laboratório. Antes mesmo de se graduar ou antes mesmo de terminar a graduação ou já graduado, como no departamento de física? Como bolsista, eu fui no último ano da graduação, mas eu começo a trabalhar mesmo no laboratório logo depois de me graduar. Tá bom. Por que era importante isso que se chama física do estado sólido? Pois é, a física de estado sólido era muito importante na época, porque ela prometia uma revolução tecnológica que acabou por mudar completamente o mundo. É a eletrônica de estado sólido. Né? A eletrônica, até então, até os anos 40, era feita basicamente com válvulas, que eram aparelhos que gastavam muita energia, precisavam ser substituídos, eram volumosos. Então, quando você consegue substituir isso por pequenos pedacinhos de material sólido que fazem a mesma coisa, você começa a ter uma eletrônica muito mais econômica do ponto de vista de energia, muito menor e muito mais confiável. O sólido ele não se deteriora, ele não se gasta. Então, qual é a diferença na válvula? O senhor fala de uma eletrônica, tem a ver com elétrons. Então, na válvula, os elétrons estão aonde? Por que não é? Por que a válvula não é estado sólido e o... Os elétrons produzem correntes elétricas. É o movimento deles que faz corrente elétrica. Manipular corrente elétrica é a eletrônica. A eletrônica, o que ela faz é manipular correntes elétricas através de campos elétricos. Tá bom. Só que, com as válvulas, as correntes eram produzidas no ar ou no vácuo. Aquecia-se um filamento dentro da válvula, ele expelia elétrons, muito quente, e esses elétrons, então, é que eram direcionados e manipulados por campos elétricos que eram produzidos dentro da válvula. Esse aparelho era a válvula. Tá, entendi. Tá certo? Então, você precisava tirar o elétron de dentro do fio de tungstênio, que era o filamento aquecido, e manipular ele fora. Fora, quer dizer, no interior da válvula, ou seja, ou no ar, ou com pressão muito baixa. Em geral tinha vácuo, mas na realidade era fora do material. Tá bom. Tá certo? Tá. Então, isso o motivo disso é que o material condutor, o material que permite passagem de corrente elétrica, por exemplo, o cobre, ele tem quando você tenta colocar um campo elétrico dentro dele, os elétrons que estão livres lá dentro e que podem se movem e blindam o campo elétrico. De maneira que você acaba com um campo elétrico nulo dentro do condutor. Tá. Do material condutor. Exatamente. Tá bom. No material isolante, você consegue colocar um campo elétrico lá dentro, mas você não tem elétrons livres para produzir as correntes. Por isso que ele é isolante. Exatamente. A revolução acontece com a exploração de materiais que são chamados de semicondutores, porque não são nem condutores de verdade, nem isolantes, mas estão mais ou menos intermediariamente. Eles têm, digamos, capacidade de transportar corrente pequenas, mas não têm portadores de corrente suficiente para blindar o campo elétrico.
Tá bom. Então, você pode fazer as duas coisas dentro do material. Ou seja, então, voltando lá na sua definição, a eletrônica é, digamos, a arte de controlar, de manipular os elétrons por meio de campos. Campos elétricos. De elétrons por meio de campos. É. Então, no material condutor, como um fio de cobre, Isso se o senhor não pode põe ser um campo, feito lá dentro. Os elétrons se movem. Tem tanto elétron livre que eles se movem e blindam. Exato. Não consegue fazer passar. E no material isolante, enquanto que nesses materiais semicondutores... Você pode fazer as duas coisas. É Uhum. possível manter um campo elétrico lá dentro e atuar sobre correntes dentro do próprio material. Então, tudo é feito dentro do próprio material em nível atômico. Então, é tudo muito pequenininho. Tá. E a vantagem, retomando, a vantagem de ser dentro do material, qual que é? Bom, primeiro, a quantidade de energia que você gasta é muito menor, porque você não tem que tirar o elétron para fora, que custa caro em energia. Tá bom, como lá na válvula. Exatamente. De tungstênio, no filamento. Então, e a confiabilidade, porque a válvula se desgasta. Tá bom. O material não, ele é a mesma coisa sempre. Tá. Então, você ganha enormemente em confiabilidade e você ganha em gasto de energia. Então, isso cria uma nova eletrônica que se convencionou chamar de eletrônica de estado sólido. Porque o material é sólido. O material onde o elétron caminha é o sólido, não é o gás a baixa pressão ou o vácuo, ou seja lá o que for, da válvula. É isso, essa é a contraposição. Exatamente. E essa coisa, ela tem o seu grande marco em 1947, com o desenvolvimento do transistor. Então, 3 físicos dos laboratórios da Bell, a companhia telefônica americana, que desenvolvem o transistor. E ele tem esse nome exatamente porque ele é um misto de transmitter, que significa capacidade de conduzir, com resistor. Ele também tem propriedades de resistor, que é suportar campo elétrico dentro dele. Daí a palavra transistor. Tá. Mas o transistor, ele logo começa a ser usado como parte de circuitos eletrônicos, né? E já no começo da década de 50, 53, 54, começam a aparecer esses primeiros dispositivos. Eu acho que a coisa que ficou mais evidente são os radinhos de pilha. Tá bom. Antes os rádios eram coisas grandes, aí aparecem os radinhos de pilha que inundam o mundo. Mas a coisa que então, torna... e esses transistores, desculpe interromper, mas eles são feitos de material semicondutor. Exatamente. Tá bom. O material semicondutor, por excelência na época, é o silício. O silício é muito abundante na Terra. De maneira que essa era uma outra grande vantagem, né? Quer dizer, é um material extremamente barato e abundante. Então, o senhor está falando de 1900, nós estamos falando da fundação de um laboratório na cidade de São Paulo, no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, que seria, para o departamento, o início de atividades nessa nova área da física. Exatamente, porque para você entender essa nova área, você precisava estudar o sólido, a física do sólido. Pois é. E nós não tínhamos essa física em São Paulo. Que física a gente tinha? Física nuclear. Tá, basicamente, física nuclear e física teórica. E física teórica. É, física de partículas. A física nuclear, ela vinha do sucesso, né? da ciência nuclear, vis-à-vis os desenvolvimentos, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. E principalmente nas suas possíveis aplicações para a produção de energia. Tá. E por que a física nuclear não é física do estado sólido? Quando o físico está estudando nuclear, o núcleo, ele não está estudando... O sólido, não. Ele está estudando as propriedades desse pedaço do átomo que é o núcleo. Tá. Tá certo? Em geral... Tem coisas muito importantes, né? Como a fissão e etc. Tá. O problema, e as reações nucleares, o problema do estado sólido é que o estado sólido é um agregado de átomos
que, portanto, a parte massiva é o núcleo, em uma espécie de ordem. Tá bom. Tá certo? Quer dizer, a grande diferença do estado sólido é ser um estado ordenado. Em relação A gás e líquido, por Pois é, exemplo, tá que é bom. outro estado de matéria, mas não com o ordenamento do sólido. Tá bom. Então, para você estudar sólido, você começa por estudar propriedades de coisas ordenadas. Tá Esse é o primeiro problema. Uhum. O segundo é que você precisa simplificar o sólido para começar a entender ele lá na sua raiz. Tá bom. Os átomos que constituem um sólido na temperatura ambiente, eles estão agitados pelo efeito da temperatura. Eles estão vibrando todos eles. Apesar de não parecer. Não, a gente não os vê, obviamente. Mas quando a gente esfria o sólido, ele vai se acomodando e vai ficando mais perto daquele sistema ordenado que ele é. Ele vai ficando mais parado. Exatamente. É isso? Os átomos vão ficando mais... Então, as interações entre eles ficam mais evidentes. Elas não são mascaradas pela agitação térmica. Tá bom. Então, é muito importante para estudar o sólido você ter a capacidade de resfriá-lo o mais possível. Por isso que o laboratório chamava Laboratório de Baixas Temperaturas e Estado Sólido. É o contrário, mas não importa. Tá bom. O nome era estado sólido de baixas temperaturas. Então, mas as baixas temperaturas, então, tinham o objetivo de... resfriar os materiais em estudo. Para você poder estudá-los, por exemplo, a 1 grau Kelvin, ou abaixo de 1 grau Kelvin. E aí fica, o que está acontecendo ali fica mais evidenciado, é isso? As propriedades típicas do sólido, elas ficam mais em evidência porque elas não são mascaradas pela agitação térmica. Tá bom. Tá certo? Daí o laboratório de baixas temperaturas. Então, o objetivo do Mário Schoenberg era criar um grupo de estado sólido. Uhum. Só que ele sabe que, para isso, ele precisa ter um laboratório de baixas temperaturas. Uhum. Então, ele convida um professor americano para vir a São Paulo como professor visitante, é projetado o laboratório, ele consegue o dinheiro para comprar todos os equipamentos, etc. Esse laboratório é montado inicialmente, é constituído um grupo de estudantes, é contratado um professor holandês para lecionar a matéria física de estado sólido na Porque universidade. ninguém sabia aqui. Nós não tínhamos um professor especialista para isso. Mas o Mário Schoenberg não entendia disso? Não. Mário Schoenberg, ele entendia como um físico que ele era. Sim. Mas não era a especialidade dele, não. Tá bom. Não, ele trabalhava em outra coisa. Quer dizer, ele resolveu fazer esse laboratório? Tendo em vista a grande promessa tecnológica. O grande problema é que, de repente, começa a se visualizar a possibilidade de você produzir computadores. Tá bom. O computador é uma máquina que é capaz de seguir um programa. Uhum. Essas máquinas, mecanicamente, elas existiam desde o século XIX. Tá certo? Eletronicamente, elas existiram no século XX, mas eram máquinas complicadas. Tinha uma famosa chamada ENIAC. Era um prédio cheio de válvulas. Essas válvulas precisavam ser trocadas constantemente, porque sempre estava pifando alguma. Tá certo? Então, essas coisas eram muito caras, de manutenção muito cara, e serviam, em geral, para fins militares. Você não tinha... A física de estado sólido, ou a eletrônica de estado sólido, permite que você visualize construir um computador que agora não vai precisar desse montão de energia, que é para tocar as válvulas, tá certo? E vai ser suficientemente pequeno. Tá? Tá. Então, já na década de 50, aparecem... O começo dos computadores são físicos, que propõem ao governo americano produzir uma máquina para processar o censo. Ah, começou com o censo? Começa por aí. Ah, que interessante.
Mas isso era uma coisa muito importante. E o resultado disso foi que a IBM, ela pega essa coisa, essa máquina foi construída, teve uns percalços, teve uns problemas. Ela chegou a ser apresentada no Ed Sullivan Show lá nos Estados Unidos. Chegou à televisão. Exatamente. Uhum. E a IBM, então, ela produz uma coisa muito interessante, que é uma forma de você poder se comunicar com a máquina. É uma linguagem que se chamou Formula Translation, né, que é conhecida pela sigla Fortran, e que permitia a alguém programar fórmulas. E o computador, então, resolvia, fazia os cálculos, aquela aplicava a fórmula a dados, exatamente, a números. Tá. Então, na realidade, o computador, embora ele começa com a ideia de um processamento administrativo, a IBM transforma o computador em um aparelho de ciência, né, onde você pode processar dados. E essa coisa, obviamente, estimulou muita gente. Tá. Certo? E não tenho dúvida, essa foi uma das grandes coisas que motivou o Schenberg a criar essa área. Além de que ela era necessária, ela fazia havia muitos trabalhos e uma área muito ativa na física da década de 50. Tá bom. Então, a Universidade de São Paulo é a primeira a comprar um computador. Isso. 1610 da IBM. E 20. 1620. 20. Eu acho que tem o 10 antes, mas eu não tenho muita certeza. Ele ficava na Poli, lá no biênio. E eu usei esse computador bem no comecinho. Depois, o IEA, né, o antigo Instituto de Energia Atômica, também compra um computador, mas aí eles aparecem já no Brasil em várias instituições. O Jockey Club tinha um bom computador. O Banco Bradesco é um dos primeiros bancos a usar computadores. Tá. Então, o Mário Schenberg percebeu que esse assunto seria um assunto muito profícuo. Ele percebeu e que era fértil. necessário ter isso no departamento de física para ser um bom departamento de física. Tá muito bem. Embora isso nada tivesse a ver com a especialidade dele, não. Ele foi um visionário, porque ele enfrentou resistência, né? Havia quem achasse que era primeiro necessário consolidar a física nuclear no departamento antes de criar novas áreas. Mas a física nuclear não estava consolidada a essa altura já, no começo da década de 60? O que seria consolidar a física? Fala a física nuclear, fala um pouquinho disso, professor. Bom, eu não sou muito... Mas a física nuclear, ela tinha um laboratório que era o laboratório do Betatron. Isso. Da década de 40. Depois, na década de 50, o professor Oscar Sala inicia a construção de um acelerador Van de Graaff. Mas ele tem percalços, dificuldades. Esse acelerador enfrenta muitas dificuldades para ser construído. Tá certo? Então, o programa que ele tinha de pesquisa acaba um pouco prejudicado. Não havia um financiamento para a física nuclear que permitisse que ela se assentasse rapidamente como uma área importante dentro da ciência brasileira. Mas ela progride. A física de estado sólido era uma física, entre outras coisas, muito mais barata, porque ela não dependia de aceleradores e máquinas de laboratórios que são mais caros. Sim. Tá certo? Então, ela tinha essa vantagem. Hoje, talvez a máquina mais cara do mundo, em geral, seja o laboratório, o LHC, não é isso? Acho que talvez seja a máquina... Eu não saberia dizer qual é o laboratório mais caro do mundo. Mas, quer dizer, nós estamos falando desse tipo de coisa, tem não é isso? muitos laboratórios caros no mundo hoje. Tá certo? E foi um processo que estava começando ali em 1960, é isso? 50, 60?
É interessante. O primeiro laboratório efetivamente de porte em física no mundo, ele ocorre na Holanda, no finzinho do século XIX, começo do século XX, exatamente na área de baixas temperaturas. Não era para estudar sólido, ou também era para estudar sólido, mas principalmente no estudo de gases. Tá certo? Um físico holandês, que era aluno de um outro, Van der Waals, que era um físico muito conhecido, e ele então estuda gases e ele vai esfriando gases até eles se liquefazerem. E com isso ele vai estudando as propriedades desses fluidos cada vez mais leves. Né? Ele chega ao hélio. E essa é a primeira vez que se tem um laboratório estruturado com funcionários, com máquinas, porque ele precisava de compressores, ele precisava de equipamentos de porte, e ele monta aquele que é o primeiro laboratório, digamos, de porte em física reconhecidamente. É um laboratório que ficou com o nome dele, Laboratório Kamerlingh-Onnes, que era o nome desse físico. Mas... E ele foi, então, uma espécie de precursor do laboratório de vocês, porque coisas que ele aprendeu a fazer... Não tem dúvida. Então, a liquefação do hélio é que torna depois o estudo dos sólidos muito mais fácil. Já a física nuclear, ela vem de uma época que precede a Segunda Guerra Mundial, e por causa dos estudos de fissão, né, que são muito importantes. Porque, primeiro, para geração de energia e, segundo, porque produz uma bomba. É uma arma e, né, em época de guerra, isso é uma coisa importante. Então, de qualquer maneira, a física de estado sólido ela se estabelece no Brasil, inicialmente, né, como tal, para estudar sólidos, visando a eletrônica de sólidos, em São Paulo, nesse laboratório de baixas temperaturas. E o que tinha no laboratório, professor? Bom, a gente começava com máquinas que liquefaziam o ar, separavam o hidrogênio... Por que precisa liquefazer? Desculpe interromper, mas... Por que precisa liquefazer o ar? Porque quando ele você vai esfriando ele. Quando ele liquefaz, tá certo? Ele permanece numa temperatura constante. Ele fica um banho. Como banho, ele é bastante estável, não é? E você consegue transmitir calor facilmente, muito mais facilmente, no líquido do que no gás. Tá bom. Então, ele é usado como um banho térmico. É o lugar onde vai fazer, onde vai botar o sólido, o que o Van de Graaff... Perdão, o que o Kamerlingh-Onnes fazia, o Van der Waals não, o que o Van der Waals fazia era exatamente esse. Ele pegava um processo termodinâmico qualquer e ia esfriando o gás. Quando ele liquefazia, ele usava esse gás liquefeito como pré-resfriante para um gás mais leve. Entendi. E aí ele ia... a partir daí, esfriava o novo gás até ele liquefazer. E assim sucessivamente, até chegar ao hélio. Que é o mais leve de todos, é isso? Ele não é o mais leve, mas é o que liquefaz na temperatura mais baixa. Ah, tá bom. Então, essa era a base. A gente usava o ar líquido, que depois a gente separa o oxigênio do nitrogênio, e usa o nitrogênio líquido como o primeiro banho refrigerante. Tá. Depois, o segundo era uma liquefatora de hélio. Tá. E o banho de hélio líquido, então, era digamos, o primeiro instrumento para resfriar coisas. Tá bom. Resfriar amostras. Qual é a temperatura do hélio líquido? A pressão atmosférica é 269 abaixo de zero. 4 graus absolutos. Tá. É bem frio. Então, aí a finalidade de ter a liquefatora de hélio, primeiro a liquefatora de nitrogênio, depois a máquina que liquefazia o hélio, era poder ter um lugar
para baixar a temperatura de coisas. Isso, esse líquido era colocado num vaso térmico, Tá. bastante bem feito. Esse que, na época, eles eram principalmente de vidro. Tá. E ali você trabalhava. Tá. Tá certo? Então, essa é a base da baixa temperatura. Depois, se você bombeia, tá? Você faz vácuo em cima do líquido, ele esfria. Mais ainda. Mais ainda. O hélio chega perto de 1 grau Kelvin. Tá. Depois, você pode usar um isótopo do hélio, que é o hélio 3, Sei. porque o hélio tem massa 4. Então, você remove lá um nêutron, você fica com do núcleo, você fica com massa 3. O hélio de massa 3, ele atinge temperaturas tão baixas quanto 0,3 Kelvin. Nossa, bem perto ali do E depois zero você tem absoluto. processos como desmagnização adiabática e mais depois, recentemente, diluição de hélio 3 em hélio 4, onde você pode produzir temperaturas de milésimos de grau Kelvin. Tá bom. E depois Mas o você objetivo tem- do laboratório não é baixar a temperatura, né? O objetivo do laboratório é estudar o sólido. Desse laboratório, sim. Existem É, laboratórios pois é. no mundo, existiam Que- laboratórios no mundo tá. que eram Só para baixar. para fazer isso. Mas Tá. esse não. Esse Tá. era para estudar sólido. Tá bom. Tanto que a gente não produzia os microkelvins, que eram os limites de temperatura baixa, inclusive, da época, época. porque não era esse o objetivo do laboratório, Tá era bom. estudar Então, sólido. e o que vocês começaram a fazer, professor? A primeira coisa que foi feita foi o desenvolvimento de um sistema para medir magnetismos, magnetização e suscetibilidade magnética. Por quê? Porque o termômetro básico de baixas temperaturas, na época, era a propriedade de um sal paramagnético, que chamava-se nitrato de sério e magnésio. Então, se eu queria medir temperaturas muito baixas, Sei. eu precisava saber medir a propriedade magnética Tá bom. desse material. Por que Então, não pode medir com mercúrio Não. nessa temperatura? Por que tem que ter um termômetro especial? Porque nessas alturas dos acontecimentos o mercúrio já está sólido, você já não consegue Nessa mais... temperatura não é. Não, você pode, Sei. certo? Porque o mercúrio é uma escala secundária e a escala primária é o termômetro de gás. Tá. Mas mesmo o termômetro de gás, ele vai ficando cada vez mais complicado de você trabalhar em temperaturas muito baixas. Tá bom. Então a primeira coisa era aprender a medir a temperatura. Exatamente. Usando essa Exatamente. propriedade magnética. Bom, aí, já que a gente sabia medir propriedades magnéticas, nós começamos a estudar sais magnéticos. Tá. Sais magnéticos que eram sólidos sintetizados no departamento de Química. Quem trabalhava muito conosco era o professor Gisbrecht. E ele nos provia de materiais novos, cujas propriedades ainda não eram conhecidas, Sei. e a gente media. Ao mesmo tempo, nós começamos a trabalhar com materiais semicondutores. Tá bom. Germânio e outros materiais que, em geral, a gente comprava. Tá bom. A gente comprava cristais únicos desses materiais para estudo. Tá. E nós fizemos alguns estudos interessantes em alguns desses semicondutores, mas o laboratório ele acaba se desenvolvendo em duas linhas distintas: Tá. magnetismo e física de semicondutores. Tá bom. Mas o senhor disse que começou efetivamente a funcionar em 1962 e que o Mário Schemberg, de alguma forma, estava envolvido. Como é que ele estava envolvido? Primeiro, o dinheiro veio de onde? Ele era o chefe do departamento, ele consegue o dinheiro na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era uma secretaria da Presidência da República. Sei. Ele tinha conhecimentos, ele era uma pessoa conhecida e ele vende suficientemente bem a ideia Tá. e ele consegue o dinheiro. Não era pouco, não. Tá.
Era coisa de $1 milhão na época, que era um para montar o dinheiro laboratório. muito considerável Tá bom. no fim dos anos 50, começo dos anos 60. Então, em 1962 também é o ano que começou a funcionar a FAPESP. A FAPESP teve um papel para vocês no laboratório de estado sólido? Não, nesse momento não. Tá. Porque ela começa a funcionar, mas ela começa principalmente com balcão, ou seja, financiando pequenos projetos de cientistas, de professores que procuram a FAPESP para alguma coisa nova. O laboratório, a ideia inicial do laboratório é do fim da década de 50, e a FAPESP é instituída em 62 pelo Carvalho Pinto, de maneira que não existia a FAPESP quando o Schenberg montou o laboratório. Pouco depois, obviamente, o laboratório já em funcionamento, ele começa a usar a FAPESP, sem nenhuma dúvida. Você foi bolsista da FAPESP? Olha, eu fui bolsista da FAPESP, não no laboratório, porque eu já era professor quando o laboratório começou, quando a FAPESP começou a funcionar. O senhor era professor assistente? Eu era professor assistente, eu fui nomeado em 1963. Tá bom. E a FAPESP, então, eu nunca cheguei a ter uma bolsa da FAPESP. Eu tinha uma bolsa de uma coisa chamada Verba Federal. Perfeitamente. Que era a Secretaria de Ciência e Tecnologia que repassava ao professor Schenberg e ele distribuía como bolsa. Em 1964, o golpe militar traz consigo a perseguição ao professor Mário Schenberg, não é isso? Sim. Como é que isso afetou o laboratório? Afetou bastante, porque ele era a grande liderança, era ele que conseguia as verbas e tudo mais. Na realidade, ele volta, quer dizer, não é em 1964 que os efeitos maiores acontecem. Ele é preso, mas ele é solto algum tempo depois. Ele continua nas suas funções. Em 1967 ou 68, agora me escapa, é que vem, por força dos atos institucionais, a cassação dos professores, inclusive o professor Mário Schenberg. Aí ele é forçado a se retirar da universidade e realmente há uma dificuldade séria, o laboratório começa a ter problemas maiores de pessoal. Nós não tínhamos mais, nessas alturas, quase estrangeiros no laboratório. E aí eu sou praticamente o único bolsista inicial que sobrevive no laboratório. Quer dizer que as pessoas se dispersaram. Foram. Tá bom. Vários foram para a Bahia, outros foram para a própria Unicamp, quando ela começa. Na realidade, dos bolsistas iniciais do laboratório, eu sou o único. Houve quem foi para o estrangeiro. E em 1969, eu vou para o MIT. Uma maneira... Eu consigo o interesse de um professor que conhecia outros brasileiros, era o professor George Pratt, do Departamento de Engenharia Elétrica do MIT, e eu vou para lá como pós-doc. E depois de um ano eu passo a ser professor visitante e vou trabalhar num laboratório, que é o Laboratório de Campos Magnéticos Altos, que era um laboratório nacional sediado no MIT, e que era muito interessante. Na época, produzia trabalhos muito importantes. E eu passo um período de pós-doutor nesse laboratório. Aí, Campos magnéticos você entendia, porque tinha trabalhado aqui com aquela propriedade de suscetibilidade magnética. Isso era verdade, mas na realidade, eu entendia mesmo, era de baixas temperaturas. Essa foi a minha educação básica, e eu tive instrutores estrangeiros para isso. O Schenberg contratou físicos vindo dos Estados Unidos, e principalmente dos Estados Unidos, para iniciar o laboratório. Eu fui aluno deles.
Tá. De maneira que eu tive um treinamento muito bom. Quando eu vou ao laboratório de campos magnéticos altos no MIT, o que eu faço mesmo é ser o braço de baixas temperaturas no grupo de magnetismo. Muito interessante. Eu já entendia um pouco de magnetismo, não resta a menor dúvida, mas aquele pessoal era especialista. Sei. E aí eu me torno também uma pessoa com um conhecimento maior da área de magnetismo, principalmente no que diz respeito a campos magnéticos intensos. Quer dizer, propriedades de materiais sob condição extrema de campo magnético. Tá bom. E, em 1971, o meu chefe nesse laboratório, que era o diretor científico do laboratório, o nome dele era Simon Foner, ele vem comigo para o Brasil, traz a família, inclusive, fica um tempo aqui no Brasil, para arquitetar uma colaboração. Eu escrevo um projeto onde a gente propõe comprar uma bobina supercondutora, que era uma tecnologia nova, que era capaz de produzir 15 Tesla. Tesla é unidade de campo magnético. Então isso é um campo magnético intenso. Da ordem de 150 mil a 200 mil vezes o campo magnético da Terra. Então, era um campo respeitável. Da ordem daqueles produzidos no laboratório do MIT. Tá bom. Só que o laboratório do MIT produzia esses campos através de força bruta. 10 megawatts. Tá bom. Por eletricidade, é isso? Exatamente. Bobinas de cobre e uma tecnologia muito especial chamada tecnologia de Bitter. Os magnetos de Bitter era um professor do MIT. Na realidade, o supercondutor, ele permite que você faça isso com um consumo de energia muito pequeno. Faça isso o quê? Eleve a temperatura. Produz os campos magnéticos. Perfeito. Através do fenômeno da supercondutividade. Tá bom. Então, isso, como eu dispunha de um laboratório de baixas temperaturas em São Paulo. O laboratório estava lá, mas não tinha muito projeto na época. Então, esse se torna o grande projeto do laboratório. Tá bom. Trabalhar com campos magnéticos intensos, combinando com baixas temperaturas, muito baixas temperaturas, e suprir uma área que o laboratório do MIT não conseguia. Porque o laboratório do MIT, como ele produzia os campos magnéticos por tecnologia de Bitter, e isso era para você... A gente dizia, por exemplo, que os elétrons, eles tomavam um grande banho, porque você precisava retirar todo o calor que as correntes elétricas produziam. A gente produzia lá correntes de 50 miliamperes. E para você resfriar 50 miliamperes, você precisava de um pequeno rio passando ali por dentro. Isso tudo vibrava e tudo produzia ruído. Então, medidas muito finas eram difíceis nesse laboratório. Então, a ideia era produzir as medidas finas no laboratório de São Paulo. Tá bom. Com essa bobina supercondutora... Que é a primeira do mundo. É a primeira vez que se produz uma bobina dessas. Ela foi construída nos Estados Unidos, nos laboratórios que eram originalmente da General Electric. Depois vira um spin-off, vira uma companhia. E a primeira dessas bobinas, uma liga de nióbio estanho, e com uma tecnologia que, na época, tinha-se muita dúvida sobre ela, mas a gente faz uma aposta e ela funciona. A bobina vem para São Paulo e ela se torna, de saída, o grande cavalo de batalha do laboratório. Agora, quem comprou a bobina? De onde veio o dinheiro para a bobina? Quanto ela custou? FINEP. Ela custou $80 mil. Na época, era bastante dinheiro. FINEP. FINEP é financiadora de estudos e projetos. Era um órgão do governo federal. BNDE. Era um órgão do BNDE, uma carteira do BNDE. Tá.
E agora nós estamos falando da ditadura militar já, não é isso? É. Nós estamos no período... Então, como é que se comportou? Como é que os militares se comportaram em relação ao desenvolvimento da física nesse período? Tá, mas isso é conhecido, quer dizer, os militares, em que pesem todas as restrições à sua forma de governar, né? Eles tinham um programa forte em ciência, em desenvolvimento científico, com o objetivo de desenvolvimento tecnológico. É assim, por exemplo, é implementada a Unicamp. A Unicamp estava no papel desde meados da década de 50, mas ela só se torna realidade a partir de 1966, 67, já no governo militar. Tá. E ela, desde o começo, é uma universidade mais voltada ao desenvolvimento tecnológico do que era a USP, que é uma universidade muito mais academicamente humana, né? Não humanitária, mas Sim. de ciências humanas. É o governo militar que cria esses mecanismos, né? Através do BNDE, a carteira da FINEP. Tá, então vamos dizer assim, tem um desenvolvimento da física que está relacionada à existência de recursos vindos através da FINEP. Sem dúvida. Na década de 70. Sem dúvida. Tá, sem então dúvida. a gente passou. Então o Instituto de Física foi suportado pela FINEP até meados da década de 80. Instituto de Física da USP. Da USP, é. Tá. E até, na realidade, até o início da década de 90, mas fortemente durante a década de 70 e 80. Tá. Isso foi bom para a física, professor? Para a física brasileira? Para a física paulista? Sem dúvida, foi. E paulista, principalmente, porque eu acho que a maior parte dos investimentos, eles se concentram em São Paulo, né? Tá. Campinas e mesmo São Paulo. Bom, e o que foi acontecendo ao longo da década de 70? Isso não significa que legitima o governo militar, não. É evidente que não. Mas a verdade é essa. Mas as coisas não são pretas e brancas, não é isso? Mas, professor Ney, e aí o que vai acontecendo? Aí o senhor faz o laboratório, então, faz essa colaboração com o MIT na parte de baixa temperatura. Mas o senhor tinha dito que tinha também um braço de semicondutores. Tem. Os semicondutores, eles se desenvolvem principalmente a partir da década de 70. E o objetivo da física de semicondutores na época, e hoje, era produzir um material com propriedades planejadas. Tá certo? Por quê? Porque, lembra, a eletrônica era feita dentro do material. Né? A manipulação de correntes através de campos elétricos era feita dentro do material. Então, isso era muito importante, que a gente não apenas usasse as propriedades existentes do material, mas que a gente criasse materiais que tivessem propriedades específicas, planejadas, para aí você obter o circuito que você queria ou o efeito que você queria na eletrônica. E isso dá origem a máquinas que produzem esses materiais. Tá bom. Tá certo? Vários tipos de constituição. Uma delas é a epitaxia por feixe molecular. Como? Qual é a primeira palavra, professor? Epitaxia. Epitaxia. Isso aí é basicamente a fabricação de materiais, não é isso? A epitaxia vem do fato que você tem uma rede cristalina, né, que você consegue da natureza. Tá. E aí você começa a jogar átomos em cima dessa rede. Um a um? Um a um. O que acontece? Eles vão se acomodar de acordo com a rede cristalina. Tá bom. Então, você está forçando. É isso que se dá o nome de epitaxia. Tá bom. Quer dizer, ela cresce já com uma rede cristalina estabelecida. Tá bom. Segundo, o feixe molecular é exatamente por causa disso, porque essa máquina é constituída
essa é uma das máquinas, hein? Não é necessariamente. Mas essa máquina ela tem uns forninhos, onde você aquece um determinado material até ele evaporar. Tá. E aí sai por um furinho um feixe daquele material. Então, você bota um obturador na frente. Tá. Tá certo? Tá. Você quer jogar um determinado material no alvo, você abre, então ele vai. Tá bom. Tá? E o feixe é molecular porque ele vai átomo por átomo. Tá bom. Tá certo? Então, aí você põe um outro, aí você vai criando camadas de materiais distintos, sobrepostos em busca de outros. conseguir propriedades específicas. Exatamente. Então, e isso por acaso está na base de toda essa revolução que os novos materiais trouxeram para a vida cotidiana? Isso é aí que começou? Tudo. Tá. Hoje você usa processador para tudo. Os computadores hoje são usados para absolutamente tudo. As comunicações foram revolucionadas, porque o computador permite você gerir um volume monumental de dados e de circuitos de comunicação. Então, você tem... Isso mudou tudo. Hoje... Tá, e esses materiais fabricados desse jeito que o senhor descreveu, eles são materiais que compõem circuitos eletrônicos? Tá bom. Você... A Escola Politécnica da USP, ela também começa muito firme nessa área de semicondutores. Tá. Trazendo professores estrangeiros, e ela monta um laboratório, por exemplo, onde você crescia, desenvolvia a tecnologia que normalmente era usada para isso. Tá. Você construía um cristal de silício, né, um monocristal de silício num forno apropriado, depois você fatiava ele como se fosse, né? Depois você usava o silício como a base para produzir jogar átomo ali. Exatamente. Tá. Depois você cortava ele em pedacinhos, cada pedacinho sendo igualzinho aos demais. Você tinha uma técnica de reprodução e cada um desses era um chip. Tá bom. Tá certo? Bom, dos chips iniciais para os processadores atuais, tem um desenvolvimento enorme. E as máquinas hoje são gigantescas, etc. Mas, no fundo, tudo começa com essa ideia, tá certo? E hoje você consegue produzir circuitos, e hoje já se fala, não é, obviamente, de trabalhar em nível atômico, tá certo? Que é a nanotecnologia, quando a gente está falando em nanotecnologia, está falando um pouco disso, né? Inclusive, né? A nanotecnologia é toda uma tecnologia que usa a estrutura da matéria nesse nível. Mas, para uma opção de coisa, você pode produzir um fio que tem propriedades mecânicas extraordinárias, incomuns. Pode produzir, você pode produzir superfícies, você pode produzir uma opção de coisa. Tá? Pode produzir computação, você pode produzir um computador. Tá? E trabalha-se nisso. É uma nova fronteira. Tá? Então, por exemplo, os primeiros computadores que vieram para a USP, a memória era uma coisa de cartão furado, era uma coisa macro. Né? Depois vieram as memórias de fita. Primeiro vieram as memórias de ferrite, que eram umas redinhas com fio entrelaçado e uns anéisinhos de ferrita nos nós da rede. Depois vêm as memórias de fita magnética. Né? E depois vem as memórias de estado sólido. E hoje, né, outro dia estava lembrando que eu tinha comprado um computador no projeto para um dos membros da equipe, e esse computador tinha 12 GB de memória. Hoje,
Isso é trivial, né? Trivial. Tá bom. Eu me lembro, por exemplo, de uma viagem que eu fiz. Eu era o chefe do departamento de Física de Materiais no Instituto, e eu fui visitar um colega na IBM, em Yorktown Heights. E nós fomos jantar e junto tinha um casal de japoneses. E eu, na conversa, perguntei por que eles estavam estagiando naquele laboratório da IBM. Sim. E eles me disseram, bom, porque aqui é o único computador, isso 1980 e poucos, Tá. que aceita um programa de 16 mega. Sei, entendi. Tinha um no mundo para fazer isso. Então, como as coisas evoluíram e evoluíram muito rápido. Professor, nós estamos no fim da entrevista agora. Então, eu queria fazer uma pergunta. Quais são as mudanças mais evidentes ou mais importantes que o senhor vê entre o período que o senhor iniciou sua carreira, há mais ou menos 50 anos, e o mundo de hoje, a vida de cientista hoje? Bom, mudou muito, não é? Eu tenho uma foto no meu escritório, onde tem lá o primeiro simpósio de física de estado sólido do país. Tá. Tinha lá um time de futebol, né? Com os reservas ou sem os reservas? Com os reservas. Mas nem todo mundo era físico, etc. Sei. Hoje você faz um simpósio aí, um congresso de física de estado sólido com 2, 3 mil pessoas e fica muita gente de fora. Tá então, a coisa cresceu muito. A física, com certeza, cresceu e ela se tornou, hoje, ela é de nível mundial. Tá bom. Os nossos físicos, eles são formados exatamente da mesma maneira com que se forma físico nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, porque, senão, eles não podem trabalhar. Tá bom. Tá certo? Quer dizer, os físicos são formados a partir de um bacharelado, depois uma pós-graduação, um doutoramento. O doutoramento leva a um pós-doutoramento. Só depois de um pós-doutoramento, que via de regra envolve estágio no exterior, é que o físico consegue um emprego aqui. Tá. Então, essa é a trajetória do físico de nível mundial. Então, uma diferença é a quantidade, tá certo? Outra diferença é a formação muito profissionalizada, vamos dizer. A minha carreira, por exemplo, não seria mais possível. Porque primeiro você foi professor, primeiro você foi assistente, não é isso? Eu fiz o doutoramento já como professor da USP. Pois é. Tá. Depois eu fiz a livre docência, depois eu fiz concurso para adjunto, depois eu fiz concurso para professor titular. Mas, desse ponto de vista, a USP ela foi generosa comigo. Eu fiquei 50 anos com um pé na USP, sempre. Eu sempre tive uma ligação com a USP e um appointment com a USP. Mas eu trabalhei durante muito tempo nos Estados Unidos, no MIT, indo e vindo. Eu trabalhei na Holanda. Eu tive uma vida bastante internacional. E isso, houve momentos em que eu brincava comigo mesmo, dizendo, eu sou mais conhecido fora do Brasil do que dentro. E isso era verdade. E eu devo isso ao espírito que sempre dominou aquilo que foi o Instituto de Física, desde a sua gênese, que é o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, que é a internacionalização. Nós nascemos internacionais. Eu tive uma carreira que envolveu a Europa e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, em grande intensidade. Eu fiz uma boa parte dos meus trabalhos envolvendo essas colaborações. Muito obrigada pela entrevista, professor. Eu é que agradeço.